na verdade, sobre um projeto muito legal que estamos fazendo lá no estado do Pará, que se chama Barco Hacker. E vou apresentar um pouco o projeto e depois eu quero abrir espaço para que vocês possam compartilhar ideias, possam contribuir com o projeto ou opinar da forma que vocês acharem necessários. Se vocês quiserem dar opinião também com relação a questões técnicas, fiquem à vontade, tá? Eu vou contextualizar aqui a Amazônia. As ilhas no estado do Pará são muito distantes. Nós temos um rio que a gente não consegue ver as margens, de tão distante que é. E do outro lado do rio, da capital, sem ser Belém, as casas ribeirinhas são mais ou menos assim. Não tem rua, né? Rio mesmo, saiu da casa, já está no rio. Então, se encher muito o rio, já entra água nas casas. O acesso a algumas comunidades, e principalmente a ilha, não é tão fácil. Algumas famílias têm canoa, têm barco, então conseguem realmente se locomover pelos rios. Aqui é um dos portos principais de Belém, que fica lá em Coraci, de onde saem vários barcos para visitar várias ilhas, né, ilhas em torno da capital. Qual é o diferencial do nosso barco? Aqui nesse porto tem várias linhas de barco que eles cobram um determinado valor para ir até uma determinada ilha. Chega lá, você compra uma outra passagem e volta ou vai para outra ilha, né? O nosso barco hacker, a ideia era hackear realmente esse traslado feito ou estipulado pela prefeitura ou pelas instituições públicas de acesso a algumas ilhas. Ou seja, se não tem um barco que eu possa pegar para visitar qualquer ilha que eu quiser, então eu vou montar um barco hacker que vai fazer isso. A ideia inicial foi essa, né? Porque eu tenho que ir para uma ilha realmente que é turística. Eu posso ir para qualquer outra ilha, desde que eu tenha um barco. Então surgiu a ideia de fazer realmente o barco hacker para, primeiro, hackear as rotas que já existem pré-estabelecidas na região. 2, ter acesso a algumas comunidades mais distantes, que a gente não consegue realmente chegar, não consegue nem por essas linhas, nem por outras vias de acesso. Então o projeto, ele basicamente se constitui que o barco é um ambiente que possibilita o intercâmbio de informações entre profissionais de diversas áreas e as comunidades ribeirinhas localizadas na região. Aqui o motivo por que nós realmente decidimos criar, mas principalmente para facilitar a locomoção entre as ilhas mais afastadas, criar rotas alternativas, incentivar a integração, compartilhamento de informações, o intercâmbio cultural e tecnológico e a inclusão digital. Eu tenho algumas ilhas que eu não consigo integrá-las, por mais que elas tenham infraestrutura, elas tenham escolas públicas e toda a infraestrutura básica, eu não consigo integrar elas em alguns eventos ou em algumas ações realmente que tem no estado do Pará. Então, acabam sendo isoladas, literalmente. Então, a gente vê assim o rio como se fosse realmente só para ser admirado e a gente não consegue chegar do outro lado do rio. Então, o barco ele vai criar essas rotas alternativas, que são rotas que poucas pessoas conhecem, são ilhas realmente que ninguém sabe como chegar, só realmente quem é o ribeirinho ali da comunidade. Então, o que a gente faz? Junta aqui um grupo de profissionais de diversas áreas, vem no barco com a gente e ninguém se conhece, em torno de mais ou menos de 20 a 25 pessoas entram no barco, ninguém se conhece, mas cada um atua numa área específica, tanto profissionalmente, ou tem pessoas realmente que vão por serem voluntários, querem aprender, querem fazer o intercâmbio, tudo, então vão no barco. E nesse trajeto do barco sair do porto até chegar à ilha, as pessoas têm mais ou menos 40 a 50 minutos para se conhecerem.
É como se eu fosse chegar aqui, olha, o pessoal que está na plateia do FISLE, vamos embarcar daqui a pouco no Barco Hack, a gente vai fazer uma viagem. Ninguém aqui se conhece, um pouco se conhece, e cada um dentro da sua área vai ter 50 minutos para conhecer o coleguinha do lado, né? Para que quando nós chegarmos na ilha, dependendo das condições que tivermos na ilha, vamos pensar em coisas a se fazer ali. Então, já teve situações que nós chegamos lá numa ilha, não tinha luz, não tinha água potável, e nós chegamos na comunidade e fomos muito bem recebidos, em torno de 60 pessoas esperando a gente para esse encontro, né, de mobilização que a gente faz. E aí, qual foi a nosso grande desafio? Bem, não tenho energia, também não tenho água potável, mas estou aqui com um barco cheio de notebook, equipamento. O que nós podemos fazer? E aí, nessa brincadeira, vários grupos de pessoas se uniram e acabamos fazendo um programa de rádio, ali em 20 minutos, rápido. Montamos o roteiro, o planejamento, vimos quem poderia ser os entrevistados, o que nós realmente poderíamos falar no programa de rádio. E aí, rapidinho, ali, 3 minutos, fizemos um ensaio geral do que seria o programa de rádio. E logo em seguida, valendo realmente o programa de rádio. E aí ficou um programa muito legal, com a participação dos integrantes do barco e da comunidade. E aí esse material nós editamos e colocamos em blogs, em sites. Na oportunidade, o pessoal da EBC estava conosco na viagem. Então, divulgaram no portal da EBC o programa de rádio que nós fizemos. Então, foi muito legal. Então, são situações que, às vezes, nós temos acesso facilmente nessa área, nossa área de tecnologia, que a gente não imagina que, sem os recursos que nós temos, podemos também fazer ações muito boas. Né? Imagina, vocês já pensaram assim, eu tenho 1 hora de bateria no meu notebook, o que eu posso fazer? Né? Se eu não tiver energia, não tiver água, se eu não tiver ninguém do meu lado, se eu não tiver aquele recurso de correr e conectar na tomada, o que eu posso fazer de produtivo, né, para criar impacto na vida das pessoas? Às vezes você não imagina essas situações, né? Eu não imaginava. Eu era bem poucaholic, assim, ficava trabalhando direto à frente do computador, tudo. E teve um momento que eu disse, não, eu preciso ter uma vida social, eu preciso criar um impacto, eu preciso fazer alguma coisa realmente do meu trabalho que gere resultados para outras pessoas. E aí também a proposta do Barco Hacker caiu muito bem nessa situação. Pode passar. Olha, aqui é mais ou menos a expedição. A última expedição que nós fizemos foi isso. Junta todo mundo no barco, ninguém se conhecia. Eu passo algumas orientações básicas, a gente faz dinâmicas entre os grupos. E aí o grande desafio, às vezes, é estabelecer ali o tempo exato para você chegar e fazer alguma atividade. Aqui foi uma das comunidades que nós chegamos lá, fomos bem recebidos. Então foi uma coisa bem interessante, assim, bem legal. Ações que nós já realizamos, para vocês terem uma noção geral. Cartografia digital nas ilhas. Para vocês terem uma noção, as ilhas na Amazônia, elas não estão localizadas nem no Google Maps. Não tem nenhum registro. Se você colocar lá, você vai ver só aquele vazio, né? Ali a gente sabe que existe uma ilha, mas a gente não sabe qual é o nome da ilha, a gente não sabe exatamente a localização dela. E, por incrível que pareça, algumas instituições públicas, né, e que nós deveríamos ter acesso, como a Marinha do Brasil, não temos esse tipo de informação. Se você chegar lá e pedir, como nós já fizemos, solicitar o mapa da ilha, eles vão dar papéis assim arcaicos para a gente, né, e tentar lá descobrir onde é que fica a ilha. Então, estamos na era digital, na era da informação, onde nós precisamos ter cartografias digitais dessas ilhas. Então, uma das coisas que nós fazemos sempre após as expedições é essa cartografia digital. Educação digital nas escolas e dentro do barco. Né? Dentro do barco, cada um leva o seu notebook. E no seu notebook você deve ter
músicas da sua preferência, você deve ter e-books que você baixou, você deve ter material que você pode compartilhar com outras pessoas, independente da área de atuação delas. Então, a gente também faz um papel de educação digital. E, além desse compartilhamento, algumas pessoas não sabem ali no momento utilizar alguns recursos que tem nos equipamentos. Então, a gente acaba fazendo uma oficina ali, rapidinho, de como utilizar, o que baixar, aplicativos que pode instalar, ou, olha, o teu sistema operacional não é legal, troca por esse, eu tenho aqui ele no meu pendrive, eu tenho ele aqui no meu notebook. E, ao longo da viagem, também rola esse intercâmbio, né? Rola também... as pessoas, elas passam a ter uma educação ali, meio que forçada, uma educação digital, do que deve ser compartilhado, um diálogo, né, do que realmente será produzido na ilha e que vá para a internet. Realizamos oficinas e workshops também no barco. Então, nós tivemos... A primeira viagem do barco foi feita um workshop de dados abertos. Então, foi um desafio muito grande. Tinha uma parte da comunidade de software livre a bordo, uma parte da equipe da Casa de Cultura Digital, que estava lá também, e estudantes e pessoas que estavam participando do Fórum da Internet, que estava sendo em Belém. Então, juntamos um grupo seleto ali de 30 pessoas, montamos o workshop e embarcamos no barco. Então, ao longo da viagem já foi acontecendo várias dicas, várias oficinas simultâneas de inclusão digital, bem legal. Jornalismo colaborativo é uma das ações principais do barco também, porque como eu estou sempre coordenando ou planejando as viagens, eu não tenho aquele tempo hábil de pegar uma câmera e tirar uma foto e registrar um ponto de vista ou o que eu estou vendo ali, o que eu estou presenciando. Então, o que acontece? Quem está na organização do barco, normalmente, não leva máquina fotográfica e o celular, normalmente, fica para emergência. A gente não pega o celular para tirar foto, coisas do tipo. Então, todo o material que vocês verem na internet sobre o Barco Hacker, fotos, textos, matérias em revistas, web documentário, como já tem, esse material todo é produzido pelas pessoas que viajam no barco. Né? Nós não produzimos nada. Até porque, se eu fosse colocar a minha opinião sobre o barco, eu tenho uma opinião e quem viaja e vivencia essa experiência tem outra. Então, acaba que vira um jornalismo colaborativo, que as pessoas realmente se juntam ali, 2 ou 3 pessoas, produzem um texto, colocam no seu blog, depois mandam o link para a gente, tiram fotos, depois compartilham com a gente quais são as melhores fotos. E a gente faz toda uma parte de produção, né, pós-viagem, que é justamente, voltou da viagem, aí, como foi para você? Foi legal? Quais são as fotos que você acha que dá para compartilhar com o barco? Você quer produzir algum texto? Você quer produzir alguma matéria, alguma entrevista? Você quer divulgar que você foi em algum lugar? Então, todo esse material são as pessoas que produzem. Então, isso é muito legal, porque, assim, o que vocês têm do barco, não sou eu que falo. São as pessoas que vivenciam. Vocês que estão aqui na palestra, depois podem produzir algum material, algum conteúdo, falando o que vocês acharam do projeto. E isso tudo vai construindo o projeto. Ele é um projeto colaborativo. Né? Então, assim, todo mundo pode participar, todo mundo pode viajar, ou tiver a oportunidade de ir para Belém e viajar no barco. Ele é um projeto bem colaborativo e acessível a todos. Pode passar. Alguns dados desse projeto que começou, na verdade, dentro do Fórum da Internet, no ano passado, em setembro de 2013. Então, é muito recente ainda, mas já tem, assim... já está criando um certo impacto na vida das pessoas e de quem está realmente participando e viajando com a gente. Então, nós temos 5 ilhas visitadas, 4 escolas públicas que nós realmente visitamos, paramos, levamos equipamento, produzimos material, produzimos ali oficinas, bem legal. 104 pessoas já viajaram no barco, 12 áreas de conhecimento já passaram pelo barco. Parte de tecnologia, economia criativa, economia solidária. Eu tenho a parte de meio ambiente, que já esteve conosco.
já tive mais pessoas da área técnica, realmente, de tecnologia, de infraestrutura, para a gente tentar montar uma antena no barco para pegar a conexão de internet, onde ele passar, levar. Já tive um pessoal também de infraestrutura que já parou para analisar outros pontos de infraestrutura para o barco, né? Então, assim, várias áreas, pessoas de diversas áreas já estiveram lá e trabalhamos especificamente elas. Ainda está faltando vocês trabalharem, abordar tal item na próxima viagem. A passada nós tocamos muito no ponto de sustentabilidade, né? Tanto do barco quanto da viagem, a produção dele, o planejamento dele, quando ele chega na ilha, a parte de sustentabilidade, o que realmente nós podemos fazer para melhorar a vida das pessoas, gerar renda para elas e criar realmente uma visão mais empreendedora para as pessoas das comunidades que só sobrevivem, na verdade, da pesca ali, do mercado. Então, foi um diálogo muito interessante nesse sentido. Temos um documentário que foi exibido na TV Brasil Internacional para 67 países. Nós temos um web documentário também produzido por pessoas que viajaram no barco e 32 matérias em blogs e revistas de pessoas realmente que gostaram da experiência e começaram a produzir material e hoje em dia estão divulgando o barco. Não precisa necessariamente eu estar aqui em Porto Alegre para falar para vocês ou na cidade de vocês, né? Cada um pode muito bem representar, cada um pode dar a sua opinião e contribuir dentro dos propósitos do que o barco busca. Aqui é uma das imagens de um rio que nós realmente hackeamos. Não passava barco nesse rio, então nós conseguimos ali tirar algumas árvorezinhas que tinham no caminho, assim, para passar nele. Então, era um igarapé muito bonito mesmo, floresta nativa, ninguém ainda explorou ou passou por ali. Então, foi uma viagem assim, belíssima. Foi um momento assim que surpreendeu a todos com o potencial que eles não imaginavam que nós realmente podíamos hackear alguma ilha. E aí nós conseguimos hackear essa, né? Exploramos toda a ilha, fizemos a cartografia geral, inclusive desses igarapés que não tinham nem nos mapas originais. Então, nós fomos explorando. Coloca o barco aí, tudo. O nosso barco é um pouquinho grande, o original. Então, não dava para passar nessa ilha que nós íamos. Então, acabamos pegando outro barco, né, da própria comunidade para chegar lá. Que o barco era menor, dava todo mundo sentado tranquilo, as mochilas também, com equipamentos, para explorar melhor esses igarapés e ao entorno da ilha. Olha, esse aqui é outro cenário da ilha também, da ilha hackeada. Assim, dava para ser uma ilha que nós poderíamos explorar bem mais com a questão de sustentabilidade e meio ambiente, trabalhar também a questão da preservação ambiental na Amazônia, né? Então, são coisas assim, diálogos que nós fizemos no barco, passando por esse local que ainda não tinha sido explorado. Aqui é quando nós chegamos normalmente na ilha, as pessoas vêm de barquinho, vêm de popopô, vêm de canoazinha até o nosso encontro, gente. Então é muito legal. Imagina que você vai chegar ali, olha, eu vou chegar com o projeto Barco Hacker e eu vou levar informação para vocês, eu vou compartilhar material, eu vou ali conversar com vocês no intuito de mostrar o trabalho de vocês, mostrar o que vocês fazem aqui, o que a gente pode ajudar vocês. Então, as pessoas realmente vão para esse encontro. Então, é muito legal. Pode passar. Isso aqui é um dos exemplos de tecnologia social, que é o Matapi, que serve para pegar camarão na Amazônia. Ele normalmente é feito de palha. E aí, quando nós chegamos nessa ilha, ela apresentou para a gente uma versão do Matapi feita de garrafa PET, que eles coletaram realmente dos rios. Então, tiraram do rio ali um lixo, né, que estava jogado, e com as técnicas, né, lógico, precisa ser aprimorado mais.
Mas eles tentaram seguir o modelo do original, olha, que é esse que está no chão. Então, foi uma experiência muito legal para a gente também saber que existe isso, né? Que as pessoas estão tentando criar novas coisas ali também. Então, foi bem legal. Esse todo feito de garrafa PET, eles queimam o PET. E aí, tinha, na viagem, tinha uma pessoa que deu umas orientações melhores para que eles não queimassem o PET, né? Porque algumas situações ali de queimar o PET, a pessoa acaba também prejudicando a sua saúde, só para fazer um objeto desse, mas é um objeto interessante, né? Quando você pode ter outras técnicas ali para furar o PET, para amarrar ele, coisas mais viáveis nesse sentido. Expedições realizadas. A primeira foi o workshop de dados abertos, foi na Ilha do Combu, bem em frente a Belém, 20 minutos atravessando de barco. Quem realizou foi o Pedro Marcum, a Lívia Escava, que realizaram esse encontro. Juntou mais ou menos 30 pessoas para esse workshop. Então foi muito legal. Todo mundo levou seu notebook ali, aprendeu, trocou informação. Muita gente não sabia o que eram dados abertos e saíram de lá já com várias ideias e projetos a serem feitos, idealizados. Aqui todo mundo que foi na expedição. Então tá todo mundo lindo, feliz, todo mundo tomou banho no rio, né? Parece que todo mundo é amigo, mas ninguém se conhecia, gente. Isso que é legal, né? Porque assim, um dia que você vai no barco e você vai ali meio pensando em trabalho, focado em fazer umas coisas certas ali e tudo, de repente você chega e aproveita o dia inteiro, porque as nossas viagens é só um dia. Então você aproveita o dia inteiro, quando você vê, você saiu de lá com conhecimento, você conheceu, explorou novos lugares e você ainda saiu com grandes amigos, né? Então é muito legal, assim. Essa parte da viagem também é bem bacana. Pode passar. Esse aqui é nosso amigo, Comunidade Software Livre. Volta. Aqui foi o encontro de Web Cidadania na Ilha das Onças. Isso aqui quando nós estávamos saindo para a expedição do barco, ainda no porto de lá de Belém, nós encontramos com 2 gringos que estavam com um barco ancorado nesse porto. E esse barco ele tinha rodado 333 dias por várias cidades e o barco era todo construído de material reciclado. Essas madeiras é o famoso miriti que nós temos na Amazônia, que é uma madeira bem leve, parece isopor. Então eles fizeram a base do barco toda de miriti, essa madeira na Amazônia. E o barco, a estrutura toda do barco é essa. Então eles aproveitaram lona, aproveitaram aqueles banners de evento que ninguém, pós-evento, ninguém utiliza, fica jogado, ou então é desperdiçado por aí. E eles construíram um barco e viajaram por 333 dias. Em cada comunidade que eles passavam, eles levavam justamente, faziam uma oficina de educação ambiental, de reciclagem, sustentabilidade. Então, foi muito interessante, assim, a gente sair com o barco e, de repente, ter um barco lá ancorado com ideias bem similares à nossa. Lógico, na oportunidade, vamos lá viajar com a gente no barco Hacker, levamos eles para o nosso barco, e aí ficamos viajando, na verdade. Esse dia a gente não ancorou muito nas ilhas, mas no barco fomos fazendo vários debates, fomos pegando um pouco da experiência deles, dessa viagem, vendo onde eles erraram, onde eles acertaram, para que o nosso barco também amadurecesse um pouco as ideias, né? Para que a gente realmente consolidasse muitas coisas que nós tínhamos. Então, digamos que foi um encontro também interno, para a gente ver realmente a aceitação das pessoas com relação a um projeto desse. Isso aqui foi uma expedição no Dia Mundial da Água, na ilha de Cotijuba. Juntamos vários pesquisadores e nós fomos promovendo um debate sobre a água, a qualidade da água que chega nas casas, a questão do sistema de abastecimento e possíveis tecnologias que nós poderíamos desenvolver
para melhorar ou para ter, digamos que, informações mais precisas sobre a nossa água, né? Não só na Amazônia, mas em qualquer região. Então foi uniu assim 10 pessoas focadas em buscar soluções específicas e voltadas para a água. O que a gente realmente pode fazer para melhorar ou não. Aqui foi a última expedição realizada no final de março, que foi estudos flutuantes na Rota Hacker Ribeirinha, na ilha de Paquetá. Essa ilha de Paquetá, ela é uma das ilhas muito próximas de Belém. É, por exemplo, pegar o barco numa reta, chegar nela, sabe? Muito próxima. Porém, essa ilha é aquela ilha que eu falei para vocês que não tinha água potável, não tinha energia. Uma ilha tão perto da cidade, gente, tão pertinho assim da capital, e não tinha nem barco para chegar nela, sabe? Assim, foi uma das primeiras coisas que nós ficamos indignados. Como é que uma ilha tão próxima, bem aqui, só atravessar rapidinho, 10 minutos você chega lá, ou 30 minutos você chega lá, e não ter barco, não ter uma infraestrutura, você não tem... Nem as pessoas sabiam que a ilha existia. Começa por aí. Então, começou o nosso desafio aí, quando nós tivemos o apoio de dois pesquisadores e uma pessoa do Corpo dos Bombeiros, que sempre faz viagens, chegou para a nossa equipe e disse assim, olha, eu tenho uma sugestão de uma ilha que o barco pode chegar. Só que essa ilha ela não é tão explorada assim. É uma ilha que vocês não vão conseguir chegar tão facilmente. Mas é uma ilha que vale a pena vocês explorarem. Então a gente assim, comprou a ideia, fez todo o estudo de viabilidade para chegar nessa ilha. E aí quando a gente viu, era uma ilha bem próxima, assim, atravessando a cidade. E que não tinha metade da infraestrutura que outras ilhas mais distantes tinham. Então, acabamos adotando essa ilha de fato. Nós vamos adotar a ilha de Paquetá, vamos fazer cartografia digital, vamos levar uma equipe para lá, vamos planejar uma expedição com 20 pessoas e chega lá num dia, já que não tem luz, não tem água, a gente chega já com tudo carregado. Uma manhã, reúne com o pessoal de 10 horas da manhã até 3 horas da tarde e vamos criar um bate-papo simples. Papel, caneta e vamos promover um diálogo, um bate-papo sobre a ilha. Por que essa ilha não está no mapa? Por que essa ilha ninguém sabe que ela existe? Né? Quando você fala Ilha de Paquetá, a primeira referência que vem a você, e na internet, e todas as fontes que vêm, é da Ilha de Paquetá do Rio de Janeiro. Quando nós tínhamos uma Ilha de Paquetá lindíssima em Belém. E aí fizemos todo o estudo, tudo, e acabamos indo para a ilha. Então, aqui foi o momento que nós chegamos na ilha. Tinha uma equipe multimídia conosco, então eles foram filmar a nossa chegada. Então, antes, nós fizemos 2 viagens para explorar e ver as condições que nós enfrentaríamos para poder levar uma equipe para lá. Né? Então, nessas 2 viagens de antecedência, nós pisamos na lama, literalmente. Não tinha ponte para chegar realmente na escola, que era o ponto principal da ilha, assim, era o ponto de encontro. Então, não tinha como a gente ancorar o barco. Né? Então, a gente tinha que construir uma ponte para poder, ou tinha que realmente pular na água, andar na lama até chegar na escola. Então, o acesso em si à escola, que era o ponto principal de lá, era muito difícil. Então, a gente foi um momento de reflexão da equipe. Nossa, e aí, será que a gente leva um grupo para lá? Será que vale a pena realmente enfrentar essa aventura? E vamos lá, né? E aí, quando nós chegamos, no dia realmente da expedição, para nossa surpresa, a comunidade toda tinha se mobilizado, os pais dos alunos da escola, a comunidade em si da ilha tinha se organizado no final de semana, quinta e sexta-feira. Eles construíram uma ponte na frente da escola, né? E prepararam almoço para a gente, cartaz de boas-vindas, tudo. Então, assim, foi muito legal. A gente chegar lá,
não tinha nada, e de repente a gente chega lá, super bem recebidos, com toda a infraestrutura básica, pelo menos de segurança, para que tudo desse certo. Então foi muito legal. Então nós chegamos lá filmando, já entrevistando o pessoal. Tem também algumas técnicas de motivação que a gente utiliza, principalmente para pessoas, né? Motivação de pessoas, gestão de pessoas, algumas técnicas em si que a equipe de coordenação utiliza para que realmente a viagem gere resultados. E esse aqui foi um resultado muito legal. Aí toda a equipe que foi para essa expedição foi bem legal. No final de toda a viagem, essa foi a viagem mais longa, que foi 2 dias. Então a gente visitou a ilha de Paquetá, e como ela não tinha a infraestrutura que nós precisávamos para produzir material, nós acabamos saindo de lá, indo para outra ilha que tinha infraestrutura de luz, de água e toda a infraestrutura que a gente precisava para promover debate, que era a ilha de Cotijuba. Então saímos de lá, fomos para outra ilha para reunir, conversar com todos que estavam a bordo do barco, para gerar conteúdo, gerar ações, gerar o debate, gerar a discussão, compartilhar a informação. Então foi bem legal. Aqui também ainda lá na ilha. E é isso, fica a pergunta para vocês: o que ainda podemos hackear com esse projeto do Barco Hack? Lembre-se sempre que o simples para você pode ser muito para as outras pessoas. E eu queria abrir aqui justamente para perguntas, ou para dúvidas, esclarecimentos, ou ver o que vocês podem realmente contribuir nesse projeto. Lembre-se que ele é colaborativo, é independente, então enquanto houver pessoas interessadas para que ele aconteça, ele vai existir. Então, ele depende de pessoas para se mobilizarem, fazer ele acontecer, pessoas que realmente vão apoiar ele, pessoas que realmente vão querer viajar nele ou não. Então, basicamente, é esse projeto do Barco Hacker. E quero ouvir a opinião de vocês agora. Tá? Obrigada. Alguém? Bom dia. Em primeiro lugar, parabéns pelo projeto, muito legal, muito interessante. Não ficou claro para mim se esse barco vocês estão alugando, se é um barco de vocês, e o quanto vocês poderiam alterar esse barco para as atividades, porque parece que seria interessante também fazer adaptações no barco para realizar atividades dentro do barco e não só nas comunidades. Daqui a pouco passar um filme para colocar a comunidade dentro do barco e não só vocês indo nas comunidades. Ou ter um laboratório de informática dentro do barco. Então eu queria saber se vocês já pensaram em ter o barco só do projeto, e daí vocês, que nem apareceu o barco ali dos outros que foi construído e tal, de ter o barco do projeto já adaptado para as atividades do projeto. Que acho que poderia ser interessante. Claro, precisaria de verbas para fazer isso também. Já pensamos muito nessa possibilidade. Tanto é que a primeira oficina, realmente já pensamos assim: vamos ter um barco com a estrutura que nós precisamos nessa sua ideia agora, de realmente fazer tudo dentro do barco e não parar nas ilhas necessariamente. E aí na primeira oficina nós levamos o Data Show. Porém, a nossa região tem condições climáticas, que é verão o ano inteiro, muito quente. E aí, nos 40 minutos de oficina, o Data Show pifou. Ou seja, o Data Show já não dá para ir na estrutura do barco, por condições climáticas. Eu acho muito interessante, realmente, a gente ter um barco todo equipado ou com uma infraestrutura mínima para que possa ligar os computadores, ter gerador, ter um painel com as sugestões, opiniões das pessoas, que todo mundo possa autografar ou deixar o seu recado na parede do barco. Eu acho isso muito legal. Só que o barco, ele é um projeto independente, não temos apoio de ninguém, mas existe uma possibilidade da gente fazer um crowdfunding para realmente viabilizar essa ideia, né? E tentar mobilizar toda a rede do barco, a nossa rede de contatos, para fazer ele realmente acontecer.
Mas, assim como existe o ônibus hacker, né, que houve todo um estudo, um processo para montar realmente a infraestrutura do ônibus, o barco ele é um pouquinho mais complicado. E é a parte técnica que a gente ainda está vendo como realmente estruturar com cabos, com fio, gerador, para poder ver quanto isso vai custar para a gente. E questão de mão de obra, a gente não tem local. Então, teríamos que realmente levar uma equipe para lá para fazer alguns ajustes para que realmente esse projeto seja viável. Só mais uma curiosidade também. Tu falou muito das ilhas, né? E às vezes tem comunidades ribeirinhas que podem até ser mais difíceis de chegar do que uma ilha. Então, por que o foco nas ilhas? Fiquei mais uma curiosidade mesmo. Ou vocês já pensaram em visitar comunidades ribeirinhas, não necessariamente ilhas, né? Então, a gente fala ilha porque quando nós chegamos na ilha, normalmente a gente tem um trabalho primário da cultura digital, que é o quê? Mobilizar redes. Então, o que nós fazemos? Escolhemos uma ilha, a ilha vai ser Paquetá. Quantas comunidades ribeirinhas eu tenho dentro da ilha de Paquetá? Eu tenho 5, eu tenho 10, eu tenho 7. Então, vamos lá. O primeiro trabalho da cultura digital é mobilizar todas as comunidades para participar do projeto. Então, assim, se eu falar uma ou duas comunidades, talvez eu seja injusta. E alguns projetos da Amazônia, o grande problema deles não terem sido um sucesso é justamente isso. Porque focaram especificamente uma comunidade, numa ilha específica, e esqueceram todo o restante. Então, a gente prefere ancorar numa ilha, ver quantas comunidades tem ali, até para servir para o nosso mapeamento também, para as informações que a gente gera sobre a ilha, e atuar ali com toda a comunidade dela, não especificamente uma, mas toda a comunidade ribeirinha dessa ilha. Então, por exemplo, Paquetá tinha 4 ou 5 comunidades ribeirinhas dentro dela, e a ilha era muito grande. Então, qual era o ponto de encontro de todos? Era a escola. Então, vamos parar na escola, e aí todos vão para lá, e a gente promove esse diálogo, porque era difícil a gente acessar todas as comunidades ali, não era possível. Por isso, mudou o foco. Mais alguma pergunta? Sugestão? Críticas? Dúvidas? Alguém quer viajar no barco? Alguém quer produzir material sobre o projeto no seu blog e tudo? Fique à vontade. Se vocês precisarem de fotos, tem a... Pode passar? A gente esqueci de colocar aqui o slide, mas tem a página do Facebook do barco, tá? Vocês podem acessar o site da IBC e conferir o web documentário que tem sobre o barco hacker, www.ibc.com.br/barco hacker. É um web documentário produzido pelas pessoas realmente que viajaram no barco. Então, fiquem à vontade, ele é realmente colaborativo. Se você tiver interesse também de montar esse projeto para o barco e de infraestrutura, ver a parte de rede, de conexão, fiquem à vontade. Eu recebi doação de alguns notebooks para levar para o barco também, então eu vou analisar as condições e o que é mais viável, questão operacional e de ferramentas que vão ter instaladas nesses computadores para a gente realmente atuar nessas ilhas. Então, toda e qualquer sugestão com relação a isso, tanto a parte técnica quanto a parte que vocês acham que podem contribuir, fica à vontade, tá? Tem lá as informações do barco, somos pessoas super acessíveis, tá? É um projeto aberto, é um projeto realmente colaborativo. Todas as fotos que estão na página, vocês podem realmente pegar e colocar em algum post, alguma matéria que vocês estejam produzindo. E eu acho que é isso, gente. Obrigada, viu?